Olá, queridos estudantes, tudo bem com vocês? A professora está passando aqui para explicar a APC de matemática. Bora lá? Vou apresentar aqui para a gente ver o tema dessa atividade de matemática. Bom, o tema é geometria. Não esquecer de colocar o cabeçalho no caderno, a data é 24/8, tá bom? Geometria. Então, você sabe o que é geometria? Então, está explicando ali um conceito. Geometria é um ramo da matemática que estuda as propriedades e as dimensões das linhas, das superfícies e dos volumes, no plano e no espaço. O ponto, então, o que é o ponto? O pontinho. Igual o ponto final lá na língua portuguesa, aqui também trabalha o ponto, mas não é o ponto final. Vamos entender o que significa. O ponto é o elemento mais pequeno que se estuda em geometria, sendo considerado a mais pequena unidade gráfica. Então, nós vamos ver ponto, reta e plano, entender o que significa cada um. Você já tem uma ideia intuitiva, clara sobre ponto, reta e plano? Pois, um furo de agulha num papel, né, um furinho, eu furar ali agulha, com agulha no papel, ali tem uma ideia de um ponto. Uma corda bem esticada dá a ideia de uma reta. E o quadro negro lá da sala de aula, lá, o quadro verde, né, escuro, ou aquela lousa branca, ele dá uma ideia do plano, o que é plano, certo? Então, o ponto está ali, reta e plano. Então, aqui está representado pelo A, o ponto, que está a setinha para baixo. A reta está representado aqui, ó, da bolinha para o R é a reta, e aqui é o plano, né? Tá tortinho assim, né? Parecendo um losango, mas é o plano que está mostrando igual uma tela de uma TV, é plano. Conforme observado, o ponto, a reta e o plano são identificados de modos diferentes. Ponto é identificado com letras maiúsculas. Então, quando eu vou representar isso em geometria, o ponto ele tem que estar com a letra maiúscula do alfabeto, tá? Quando eu vou representar uma reta, ela é identificada com letras maiúsculas do nosso alfabeto. E quando eu vou identificar o plano, é com letras gregas minúsculas. Então, nós vamos aprender. Como assim grega, professora? É o formato, a fonte que nós usamos para identificar o plano, beleza? Apesar de habitualmente se marcar um ponto fazendo a pressão sobre o papel com o bico do lápis ou caneta, em geometria, o ponto é definido pelo cruzamento de duas linhas. Então, quando que eu vou ter o ponto? Na geometria, não é simplesmente ir lá e fazer uma bolinha assim, né? O ponto com uma caneta, uma canetinha, alguma coisa assim. Não. O ponto, ele vai acontecer e ocorrer quando duas linhas, ou seja, duas retas, se cruzarem. Então, se elas forem reta ou for curvada, qualquer forma, mas na hora que ela se cruza aqui, ela formou o ponto, certo? Então, é isso que está explicando o textinho. As linhas, então, são um prolongamento de um ponto até o outro ponto. É o que fazemos quando pousas o lápis na folha. Sem o levantares, fazemos um movimento. Numa reta, há infinitos pontos. Então, tá aqui, colocou um ponto aqui e o outro ponto aqui. E aí, né, cruzou, tá vendo que tá o pontilhado? Cruzou de um ponto ao outro ponto, formando a reta. Então, aqui tá. Por dois pontos distintos, passa uma única reta. Num plano, há infinitos pontos. Então, vocês perceberem ali, ó, na letra A maiúsculo, tá representando o ponto. Deixa eu tirar aqui. O ponto A e o ponto B. Entre o ponto A e o ponto B, cruzou-se uma reta. Então, quando a gente colocar em cima, essa setinha em cima do A e do B, nós estamos representando que uma reta, ela passa pelos dois pontos, pelo ponto A e pelo ponto B. Então, dessa forma que a gente representa ela, beleza? Vamos lá, continuando. Então, aqui, ó, num plano existem infinitas retas, certo? Olha, aqui nesse plano tá a reta R, a reta S, a reta N, a reta T e a reta M. Então, vamos entender aqui. Quais os tipos de linhas que a gente tem, né? Ó, nós temos as linhas quebradas,
certo? As retas quebradas e as retas curvas. E as retas mistas, que é quebradas e curvas, né? E temos a reta, que é reta mesmo, né? Totalmente reta. Então, reta não tem princípio nem fim. Então, ela é identificada-se como uma letra minúscula sobre a linha. Então, a reta é letra minúscula. Semi-reta é com um princípio, um início, e sem fim. Identifica com uma letra maiúscula no início. Então, no início ela vai aparecer assim, com a letra maiúscula no começo. Quando ela não tem nem começo nem fim, ela só é representada a reta com uma letra minúscula. O segmento de reta acontece lá, ó, com princípio e com fim, tá? Eu posso usar uma medida ali. E identifica, né, o princípio e o fim com as letras maiúsculas, certo? Vamos aprender ou recordar o que define as linhas retas quanto à sua posição. Agora, aqui eu coloquei um videozinho para vocês assistirem para entender melhor essa questão das retas, tá? Quando ela está na horizontal, ou seja, no horizonte, tá? Ela está aqui, ó, né? É o horizonte. O que é horizonte? O sol nasce de um lado e se põe no outro. Então, é um horizonte. A gente enxerga ele nasce daqui e vai se pôr para lá. Então, ele é um horizonte. Então, aqui, ó, eu enxergo, é o horizonte, conforme eu enxergo, beleza? Então, horizonte, ou horizontal, né? Oblíqua, quando ela não está na posição nem vertical, aqui é vertical, e nem horizontal. Então, ela está meio que arqueada ali, de lado, né? Certo? Então, ali, ó, tem uma inclinação, uma sensação de inclinação, igual tá aqui na figurinha B, certo? E depois tem a vertical, que é do céu para a terra ou da terra para o céu, né? Então, quando ela toma essa posição de fio de prumo, que a gente fala, certo? Fio de prumo é uma forma de falar dos pedreiros, tá? Então, tá ali ela na vertical, como letra C. Posições relativas de duas retas no plano. Então, aí a gente vai entender o que é retas recorrentes. Já viu o que é reta na horizontal, na vertical, né? E já vimos a reta com inclinação, que é a oblíqua, né? Quando tem, como se fosse uma subida, beleza? Então, nós vamos ver o que é retas concorrentes. O que acontece? Quando é concorrentes, é quando ela tem um único ponto comum. Ou seja, quando ela começa aqui, por exemplo, essa vai começar aqui, essa vai começar aqui. Elas são oblíquas, certo? Só que daí o que acontece? Quando que elas vão ser concorrentes? Quando elas se cruzarem. Quando elas se cruzarem aqui, ter um ponto, igual está aqui no ponto A, então ela é uma reta concorrente, beleza? As retas paralelas, gente, elas nunca vão se cruzar, certo? Ela é paralela. Vai para lá, ó, essa aqui vai cruzar sempre aqui, essa aqui vai ser aqui. Elas nunca vão se encontrar, porque elas estão, ó, de forma paralela. E a semi-reta? Vamos entender o que é semi-reta, então. Então, retas paralelas não têm um ponto em comum, elas não se cruzam. Então, aqui está a representação de como seria, tá, gente? A representação, ó, do R com um ponto, né, um cruzamento com S, que vai representar o ponto A. Então, isso aqui, ó, quer dizer isso aí, tá? Tá uma identificação dessa reta concorrente. Aqui é a representação da reta paralela, tá? Então, ela não vai ter o ponto comum. Então, esses zero com risquinho aqui não existe o ponto comum. Não tem ponto comum. Então, vamos lá na semi-reta. Um ponto P, qualquer de uma reta R. Então, essa reta é reta R. Divide-se em reta em duas partes. Então, esse ponto está dividindo essa reta, que antes ela era inteira. Com um ponto aqui, eu estou dividindo. Então, aqui, esse pedaço anterior do ponto e posterior ao ponto, eu chamo de semi-reta. Vamos lá nas paralelas, né? Voltando nas paralelas. As paralelas são aquelas que por muito se prolongam. Voltando na explicação. Elas vão se prolongando por um bom determinado tempo e nunca vão se encontrar. Sabe aquela de dentro que divide o asfalto? Não tem ali? Geralmente tem duas, né? Quando que tem duas ali, significa que não pode ultrapassar. É um sinal de trânsito ali, né? Um sinal para o motorista. Então, aquelas ali, elas nunca vão se cruzar, porque elas estão paralelas, certo? Que tem horas que ela para e tem o picadinho que eu posso, né, podar outro carro lá, porém, ultrapassar outro carro.
porém elas nunca se cruzam, tá? Então, vamos lá. As paralelas aqui representadas por A e B, certo? As concorrentes, ó, vocês podem ver que as concorrentes, elas começam lá em cima, a outra lá embaixo. Mas aqui, elas acabam se cruzando. Então, aqui elas criaram um ponto. Então, vamos entender que a concorrente, então, ela concorre uma com a outra, vamos dizer assim, né? Uma vai correr e a outra vai correr também, porém, elas vão se cruzar em algum momento. E as perpendiculares? As perpendiculares são concorrentes também, se cruzam, só que elas não são tão... uma é na horizontal e a outra é na vertical, formando, então, um ângulo reto. A gente chama de ângulo reto porque ele tem 90 graus, tá? Tem nós vamos ver nas próximas aulas, um recurso, uma ferramenta que a gente usa para medir, aferir quantos graus tem no ângulo, tá? Então, aqui tem outro vídeo explicando sobre os tipos de retas, né? Então, se vocês puderem, vão assistindo para vocês compreenderem cada vez mais. Aí, aqui tá os desafios, realizar as atividades do seu caderno. Primeiro, desenhe 2 retas paralelas. Surgiu dúvida? Volte e olha no texto. 2 retas concorrentes e 2 retas perpendiculares. Depois, aqui, na segunda, você vai marcar um X nos pares das retas perpendiculares. Qual que é perpendicular? Então, a perpendicular, como nós vimos, é essa que vai formar o ângulo. Uma reta vai estar na horizontal e a outra reta vai estar na vertical, formando o ângulo de 90 graus. Então, qual que é perpendicular aqui? Essa aqui, que fez um xizinho vermelho, essa que fez o xizinho azul, que tem essa aqui, elas estão o quê? Elas são concorrentes, certo? Porque elas estão tendo um ponto em comum. Qual dessas aqui que é também, mas ela forma o ângulo de 90 graus? Então, presta atenção, né? Qual é? Terceiro, classifique os pares das retas paralelas como concorrentes ou perpendiculares. Então, qual que é a reta paralela? Gente, vai escrever embaixo. Paralela, concorrentes, perpendiculares, tá? Observando o ângulo. Então, quando que é perpendicular? Quando eu tenho um ângulo de 90 graus. O ângulo de 90 graus, para quem, né, não esquecer, é aqui, ó. Ele forma essa voltinha aqui. Então, é fácil de olhar. Ela vai estar na vertical e na horizontal. Elas se cruzaram, ela é a perpendicular, certo? Não se cruza, é a paralela. Se cruza com ponto e não teve um ângulo de 90 graus, aí é a concorrente. Então, vamos observar aqui no mapa, a parte do mapa da cidade de Patrocínio. Então, aqui tem o mapa. As ruas Coronel... Aqui, gente, você tem que abrir bem a imagem para vocês enxergarem. As ruas Coronel Rabelo, Cesário Alvim e Avenida Rui Barbosa se cruzam. Então, vamos ver aqui, ó. Qual que é Rabelo? Vamos achar Rabelo. Ó, Rabelo tá aqui, ó. É da primeira reta. A Rabelo tá aqui. A Cesário Alvim, ó, tá aqui a Cesário Alvim. E a Rui Barbosa tá aqui. Vocês acham que em algum momento elas vão se cruzar do jeito que elas estão indo? Não, né, gente? Porque elas estão em retas paralelas. As ruas Coronel Rabelo, Cesário Alverim e Avenida Rui Barbosa, elas formam as ruas paralelas ou perpendiculares? O que vocês acham? Paralelas, né, gente? As ruas Coronel Rabelo tá aqui, ó. Cesário Alvim, se cruzam a rua Teodoro Gonçalves? Sim, né? Ela vai, as duas estão na horizontal, na vertical, e a Teodoro vai cortar elas. E aqui vai formar, ó, aí a pergunta é, as ruas Coronel Rabelo e a Teodoro Gonçalves, Coronel Rabelo e a Teodoro Gonçalves, são ruas paralelas ou perpendiculares? Perpendiculares, porque se eu fechar aqui o ângulo, eu vou formar aqui um ângulo de 90 graus, certo? Então, vamos lá. A letra E. A rua Cesário Alvim e Teodoro Gonçalves são paralelas ou perpendiculares? Já respondi, né? Então, vamos lá no quinto. Desafio. Faça um desenho somente utilizando retas. Então, aqui um desenho livre, somente desenhando retas. O desenho que vocês conseguirem fazer. Beleza? Usando retas.
retas, pode ser retas paralelas, concorrentes ou perpendiculares. Fica a critério de vocês. Essa é a aula de hoje, gente, de matemática. Qualquer dúvida, estou à disposição. Nos encontramos na nossa aula do Meet para tirar, né, todas as dúvidas que vocês estão tendo dessa disciplina. Geometria é bem gostoso de trabalhar e bem fácil também.